Depois do acontecimento, né, da morte do Tom Veiga, que era o Louro José do programa Ana Maria Braga, todos estão perguntando sobre acidente vascular encefálico, né, o AVC. Bom, o acidente vascular cerebral, AVC também, né, como o nome mais correto, como acidente vascular encefálico, ele pode ser de dois tipos. O isquêmico, que é o mais comum, mais de 80% dos casos no Brasil, em torno de 87%, onde o vaso ele entope, né? O vaso ele entope e para de fluir sangue naquele vaso sanguíneo cerebral. E o hemorrágico, que é num número menor, em torno de 17%, onde o vaso ele pode se romper. E na sua grande maioria das vezes, esse rompimento se dá pelo aneurisma cerebral. O que é o aneurisma cerebral? O aneurisma cerebral é uma dilatação da artéria, né? O paciente, na grande maioria das vezes, ele já pode nascer com essa alteração da camada muscular da artéria cerebral, levando a essa dilatação. E com o passar dos anos, né, ela pode, né, aumentar de tamanho essa dilatação e até se romper em qualquer momento da vida. Bom, o Tom Veiga ele teve um acidente vascular encefálico hemorrágico, então ele tinha um aneurisma cerebral. Como que nós podemos, né, descobrir isso? Bom, a grande parte dos pacientes, né, que tem sintomas de dor de cabeça, que nós chamamos de, né, enxaqueca ou cefaleia vascular, aquele dor de cabeça, né, pulsátil que o paciente sente, todas essas dores de cabeça elas têm que ser investigadas. Mas as que nos mais preocupam e nos chamam a atenção são aquelas dores de cabeça causadas em momento de estresse ou momento de esforço físico. É muito comum pacientes, né, depois de corridas, depois da academia, apresentar dor de cabeça súbita forte, que nós chamamos de cefaleia sentinela. A mesma coisa depois de relações sexuais, o paciente que tem muita dor de cabeça. Uma dor súbita forte, geralmente pulsátil, né? Essa dor de cabeça chamada de cefaleia sentinela, ela pode ser um indício onde nós vamos daí pesquisar, buscar, né, fazer o exame nesse paciente. Bom, e qual exame que a gente faz, né, rotineiramente de escolha? Nós fazemos uma angiorressonância. Geralmente nós pedimos uma ressonância do encéfalo, né, cerebral, e também uma angiorressonância arterial dos vasos encefálicos. Esse exame nós pedimos e é muito importante que nós façamos uma anamnese do paciente de forma cuidadosa. Devemos perguntar se já tiveram histórias, né, de aneurisma cerebral, de tumor cerebral nos familiares, né, do paciente. É muito comum também as mortes súbitas, então nós perguntamos para o paciente se tem história na família de morte súbita, porque na grande maioria, né, as mortes súbitas, né, elas são causadas pelo acidente vascular cerebral hemorrágico. Então nós fazemos a anamnese do paciente. Vale ressaltar que o aneurisma cerebral é muito comum entre irmãos, então se uma pessoa descobre que tem aneurisma cerebral, os outros irmãos, né, se ela tiver irmãos, eles devem fazer o exame, né, uma angiorressonância. E o exame, né, o gold standard, né, o melhor exame para detectar e certificar esse aneurisma é a arteriografia cerebral digital, que esse paciente vai fazer no caso, né, de ver a possibilidade cirúrgica, né, e os tipos de tratamento. Bom, o acidente vascular encefálico, então ele pode ser de duas formas, o isquêmico, que é o mais comum, e o hemorrágico. O hemorrágico, dentre eles, né, o rompimento de aneurisma cerebral. O tratamento tem dois tipos de tratamento, né, para os pacientes que têm um aneurisma cerebral hemorrágico. Na verdade, um aneurisma que você descobre antes dele se romper é a melhor forma de tratamento. Você trata o paciente, pode ser tanto por meio cirúrgico, né, uma craniotomia, onde você vai fazer uma cirurgia aberta, ou por uma embolização. Através do cateterismo, o paciente, né, ele é submetido ao cateterismo, e nesse cateterismo é colocado molas dentro desse aneurisma, né, coils, onde vai cobrir toda essa área dentro do aneurisma e vai tirar aquele aneurisma, aquela dilatação da circulação sanguínea cerebral do paciente. Então, não circula mais sangue dentro desse aneurisma. Então, tem dois tipos de tratamentos, né? A embolização, esse que nós colocamos as molas, né, dentro do aneurisma, molas minúsculas, né, e esse aneurisma é todo preenchido por esse material, não deixando mais o sangue circular, passar dentro do aneurisma. Essa é a embolização do aneurisma cerebral.
onde não se precisa, né, fazer uma craniotomia, não precisa abrir a cabeça. E o segundo tipo, né, de cirurgia é através da craniotomia, né, abrindo a cabeça do paciente. Lembrar, né, gente, que a craniotomia, a cirurgia de aneurisma cerebral, ela é um tratamento, né, definitivo. Você clipa o aneurisma, né, um clipe de titânio, parece um pregador, onde você clipa esse aneurisma e tira ele da circulação sanguínea. O tratamento cirúrgico, ele é o mais velho, né, o mais conhecido há mais tempo, né, ele vai fazer com que o paciente fique curado, né, e a embolização também vai fazer com que esse paciente, né, tire esse aneurisma da circulação e que ele fique curado. Então, nós deixamos bem claro, né, para o paciente, né, para os familiares, os dois tipos de tratamento, né, os seus objetivos, né, para colocar na balança os seus pós e os contras, e a família, né, mas o paciente escolhe o tipo de tratamento, tá? Bom, vale ressaltar que a grande parte desses pacientes que têm, né, o aneurisma cerebral, ele quando se rompe, 50% dos pacientes vão a óbito, né? Então tem uma comorbidade muito grande, né, e uma mortalidade também. E desses 50% de pacientes que sobrevivem após a ruptura do aneurisma, 30% eles vão sobreviver com sequelas. Que sequelas são essas? Podem ser sequelas motoras, dificuldades de movimento, de fala, depende da localização desse aneurisma. Então é muito importante que as dores de cabeça, principalmente as dores súbitas, elas sejam investigadas, sejam feitos exames complementares para que possamos identificar, né, o aneurisma cerebral antes dele se romper e de levar, né, ao óbito, né, os pacientes. Então, toda dor de cabeça, ela deve ser investigada a sua história, a história familiar, e é muito importante, se alguém teve, né, algum parente, né, com aneurisma cerebral, né, principalmente irmãos, né, na família, geralmente pula uma geração, né, avós, é sempre bom que você faça esses exames de ressonância cerebral e angiorressonância para ver, né, se você tem ou não essa patologia. E uma vez descoberto, né, antes de romper, é muito mais fácil o tratamento. Tá? Bom, a grande maioria desses pacientes, né, me perguntaram se ele tivesse acompanhado, se teria sobrevivido. A gente nem sempre tem essa resposta. Por quê? Nós tivemos pacientes com aneurisma cerebral que estavam almoçando, né, com as familiares numa mesa que teve aneurisma e morreu subitamente ali na frente de todas as pessoas. Então, não tem como você impedir, uma vez que se rompe o aneurisma, a hemorragia dentro do cérebro é muito grande, então acaba comprometendo os hemisférios cerebrais, levando a parada cardiorrespiratória e consequente morte do paciente. Então, deixo o meu recado aqui, né, que as dores de cabeça, as enxaquecas, as cefaleias, elas têm que ser investigadas sim, tá? Um grande abraço a todos.